Aviso: esta história contém referência à violência sexual e agressão. Conteúdo sensível. A chuva tentou apagar o grito. Não conseguiu. Na estrada de terra, a luz amarela do farol recortava manchas de lama. O véu branco, agora encharcado, colava-se à pele como uma página grudada. Ela era noiva. Ele achou que esse rótulo lhe dava permissão para partir algo que não era seu. Ela colapsou na beira da pista, os dedos procurando a terra como se pudessem escrever outro destino. Do outro lado da estrada, botas grossas afundavam na lama. Mãos trêmulas fecharam o casaco. Um carro acelerou e sumiu na noite como se nada tivesse acontecido. Do banco traseiro do SUV preto, um homem observava por uma fresta na janela. Gang Han-him inclinou o queixo, estudou a cena como quem verifica uma planilha. Vítimas, passivos, ativos. Não houve impulso heróico. Havia cálculo. Ele estava acostumado a somar perdas e lucros. Um agressor, do seu ponto de vista, era uma dívida mal quitada. A noiva que havia colapsado era um ativo inesperado, um recurso que poderia ser recuperado. No para-brisa refletiam relâmpagos, como se o céu também estivesse julgando. Perto o bastante para ouvir o ruído da chuva como uma cortina, os homens de Gang Han-him saltaram do carro. Não foi violência teatral. Foi precisão. Acotovelaram Jack David para longe, separaram-no da cena com mãos firmes, e antes que ele pudesse gritar, enrolaram-no com cordas de silêncio. Jack berrou. Foi seco, abrupto. Havia uma mensagem na forma com que o chefe olhava para ele. Você quebrou algo que tem valor além do seu entendimento. Pague. Felícia foi enrolada num cobertor. Sua respiração irregular, olhos cerrados. O médico de plantão, quando a suíte finalmente foi alcançada, anotou hematomas, pulso acelerado, trauma. Sem detalhes. Sem exposição. Enquanto os curativos eram aplicados e a seda substituía a lama, Gang Han-him permaneceu à porta, impassível. Não disse que a salvava por bondade. Não ofereceu consolo piedoso. Indicou uma cadeira com uma linha mínima, quase um comando. Ela pode ser útil. Do lado de fora da suíte, Jack foi despido de todas as posses que o vinculavam ao seu nome. Carteiras, cartões, registros. Devedor de mais do que dinheiro, ele foi reduzido a um número. Um transporte o levou para longe, para um reordenamento de identidade que o isolaria do mundo que havia conhecido. O chefe conhecia a anatomia das dívidas. Algumas se pagam em moeda, outras em trabalho, outras se pagam devorando a própria história. Jack começou a pagá-las. Sentiu-se em queda livre. Se você quer continuar e ver como ela virou o jogo, inscreva-se e acompanhe esta história até o fim. Quando Felícia abriu os olhos pela primeira vez com a luz artificial da suíte sobre o rosto, sentiu a umidade da noite ainda no cabelo. Havia um registro mínimo na mente. O vestido, o carro, a voz de Jack explodindo como pedra. Tudo mais vinha em fragmentos. Lembrou com a precisão das coisas que doem, do que precisava lembrar. A sensação de ter sido transpassada por traço de poder. E do que não precisava. Detalhes que a consumiriam se ela os tivesse. Gang Han-him não explicava misericórdias. Explicava utilidades. Na frente de um café pequeno com cheiro de metal e chá preto, ele falou de forma direta, como quem faz uma proposta de negócios. Proteção tem preço. Reputação se recupera com capital. Eu tenho ambos. Você tem algo. Inteligência, rede, fogo. Felícia ouviu. Não acreditou num princípio de santidade. Acreditou em condições. A proposta não era caridade. Era investimento. Durante as semanas que se seguiram, a reconstrução teve ritmo de arquiteto. Curativos colocados, registros limpos, imagens públicas rearranjadas. A lama virou seda em cortes de cena que se repetiam como um compasso. Médicos restauraram, estilistas ocultaram cicatrizes com linhas de tecido e cor. Consultores borraram nomes e corrigiram perfis. Mas havia algo mais complexo sendo tecido. Uma reeducação de identidade. Felícia aprendeu a usar planilhas como quem toca piano. Aprendeu a transformar relatos de humilhação em relatórios enxutos. A transformar indignação em proposta. A transformar perda de reputação em estratégia para abrir novas portas. Era uma engenharia da autoestima, com grampos de poder e rebites de oportunidade. Enquanto isso, na periferia do império do chefe, Jack derretia como gelo à sombra de uma fornalha. Seus dias foram trocados por tarefas que consumiam nome e memória. Ele passou a dormir com um número na pele,
a atender por um apelido que não lembrava ter escolhido. O dono da dívida dele não tinha pressa. Havia uma estética na punição. Lenta, pública a seu modo, eficiente. Não era vingança selvagem, era liquidação. Jack trabalhava, mãos calejadas, rosto envelhecendo mais rápido que os anos. Apagava-se. Nos meses seguintes, Felícia esteve entre sedas e planilhas. Recebeu uma equipe. Uma advogada que reescrevia vínculos. Um assessor de imagem que transformava traumas em pontos de virada estratégicos. Um jovem analista que trouxe o mundo digital em gráficos brilhantes. Aprendeu a desafiar funcionários, a lidar com números que giravam como se fossem armas, a arquitetar entrada em mercados que poucos ousavam tocar. Cada contrato fechado era uma pequena vitória contra a memória do que havia sido deixado para trás. Cada boleto liquidado era uma reconciliação com um passado que buscava ser contabilizado. Sua transformação não foi mágica. Foi trabalho, horas de um esforço que misturava fisiologia e estratégia emocional. Ela teve sessões com terapeutas que não a curaram, deram-lhe ferramentas, entrou em contato com outras mulheres que haviam sido empurradas para o silêncio. Ouviu suas histórias e aprendeu a categorizá-las não como cicatrizes individuais, mas como um ativo coletivo a ser gerido. Se no começo aceitara a proteção por necessidade, passou a enxergá-la como plataforma. A possibilidade de transformar vítimas em poderosas agentes de mudança, mas numa lógica própria, nem legal nem gloriosa, apenas eficaz. O império do chefe precisava de legitimidade pública. E Felícia tinha a vantagem da narrativa. A noiva que caiu e se levantou. Foi treinada para falar com frieza quando o assunto era exposição e com calor quando o assunto era mobilizar recursos. Aprendeu a medir o tom. Em reuniões usava termos que soavam como balanças. Liquidado, ativos recuperados, trust criado. Para ela, a justiça tornou-se um balanço. O ledger era agora metáfora e instrumento. Redistribuir ativos para ela seria fechar contas abertas no tecido social. No mesmo compasso, Jack mudou de cenário. Era difícil descrever sua queda sem cair em cinismo. Antes da violência, ele acreditava em promessas simples. Seduzir, conquistar, manter. Depois, sua vida foi diluída em tarefas que o arrancavam de sua masculinidade anterior. Piores foram as noites em que ia às barracas de trabalho, e sentia que seu corpo e sua história não pertenciam mais a si. Ele viu outros antes dele, homens que haviam perdido nomes, memórias e capacidade de exigir algo. Às vezes, num lampejo, lembrava do rosto de Felícia. A lembrança queimava, mas a reprodução pública daquela lembrança fora-lhe negada. Sua punição era a anulação social, reduzido à força de trabalho, a sujeito sem crédito e sem voz. O relacionamento entre Gang Han-him e Felícia não teve afeto romântico, foi uma parceria de pragmatismo. Ele a tratava como ativo, ela como recurso, e ambos comemoravam os resultados. Em reuniões rápidas, o chefe analisava os gráficos que Felícia apresentava. Bom, dizia ele com a voz calma de um homem que conhece a matemática do mundo. Havia, no entanto, uma linha tênue. O poder que ele lhe dava vinha com expectativas. Felícia compreendeu que houve momentos em que negócios exigiriam decisões que feriam princípios. Não era heroína, era estrategista. Quando o gala em Seul foi marcado, pensou-se nele como teste. Não um teste físico, mas uma prova pública. Seria a primeira vez que Felícia se apresentaria na alta sociedade, que havia tacitamente permitido o silêncio. O salão era de cristal, e as luzes eram lâminas. Havia páginas de jornais recém-impressos circulando entre os convidados. Sussurros preenchiam espaços vazios. Homens com gravatas bem apertadas e mulheres com colares pesados. Entre eles, homens do passado, conhecidos de Jack, coniventes de antigas condutas, executivos que fechavam os olhos ante escândalos. Para Felícia, o lugar cheirava a apostas. A entrada dela foi calculada. Seda branca, agora limpa por processos que não eram apenas estéticos. Caminhou com passos curtos, rosto neutro. Todos esperavam alguma emoção, ou descontrole, ou um desmoronamento que justificasse o que haviam visto. A mídia esperava por lágrimas, a elite esperava por espetáculo. Ela ofereceu silêncio e poder. Ali, no salão com lustres que piscavam como estrelas contidas numa caixa, um homem aproximou-se com a confiança de quem pensa que era intocável. Era um conhecido de Jack, um rosto que havia se beneficiado do silêncio alheio. Seus olhos tentaram vasculhar a história dela. Havia naquele olhar um cálculo. Medir o quanto ela continuava quebrada. Ele fez uma piada fina, insinuando que certas coisas não mudam. Felícia ouviu. Não esboçou reação humana. Sorriu pouco.
Abriu a pasta de couro preta que levava e deixou que o brilho da luz cortasse o ar. Você está aqui por uma razão, disse ela com voz contida, enquanto puxava um relatório. A sala inclinou-se para ouvir. Ela não precisava elevar a voz. Os slides mostravam contratos, transferências, provas de que fundos haviam sido redirecionados para um trust para sobreviventes. Em seguida, apresentou conexões, nomes de entidades que haviam silenciado abusos por compadrio, trançados de relações empresariais que protegiam predadores. O homem riu, achando que se tratava de acusação vazia. Felícia entregou o relatório a um jornalista presente. Ele leu rapidamente e foi a centelha que faltava. Transferências, depósitos, remetentes. Não havia sensacionalismo, havia contabilidade. O chefe assistiu, calmo. No rosto de Gang Han Him, nada além de cálculo. Ele sabia que ao expor, poderia comprometer redes de interesse. Sabia também que isso lhe dava uma camada de respeito público. O homem que permitira a verdade vir à tona. Mas preferiu manter o olhar seco. Não gostava de ser visto como santo. Gostava de ser visto como eficaz. O homem que fizera a piada tentou recuperar o controle da narrativa. Pediu que ela se retratasse. Ao seu pedido, Felícia respondeu com competência. Mostrou contratos que recuperavam danos para centenas. Apresentou documentos que mostravam a reabilitação de registros para mulheres cuja reputação havia sido destruída. Ela falava de números e rostos, de vítimas transformadas em líderes de microempresas, de bolsas de estudos e apoio jurídico. Não havia melodrama. Havia um balanço contábil com rosto humano. A plateia observava a metamorfose. Alguns aplaudiram em silêncio convicto. Outros desviaram o olhar. O homem da piada, percebendo que estava desmascarado não por emoção, mas por prova, recuou. Não houve violência física ali. Sua derrota foi a perda de status. Foi real. Foi mais devastadora. Depois do gala, nos bastidores iluminados por abajures pálidos, os convidados se dispersaram. Felícia caminhou até a janela grande do salão. Seul se estendia embaixo, luminosa e indiferente. Gang Han Him aproximou-se sem necessidade de anunciar-se. Você fez o que eu esperava, disse ele. Politicamente foi disruptivo. Ela fechou os olhos por um momento. Isso não me redime, respondeu. Não quero redenção. Quero reparação. Havia no tom uma dureza que aceitava o preço que se pagava. A assinatura do ledger foi uma cerimônia simples. Uma mesa de madeira, uma caneta pesada. Felícia colocou a caneta sobre o papel e assinou com firmeza. O trust estava ativo. Os fundos distribuíveis. A ação de assinar não era somente gesto administrativo. Era cena sacramental. Era o momento em que as contas fossem formalmente fechadas e o capital redirecionado para quem precisava. Ela deixou instruções claras, apoio a sobreviventes para formação profissional, assistência jurídica, suporte financeiro para mães que haviam perdido tudo. Não foi vingança testicular, foi rearranjo de recursos. Mas havia custos. O sistema paralelo que fizera essa justiça era ambíguo. Muitos dos beneficiados sabiam disso. O poder de Gang Han Him financiava o trust, e isso incomodava. Era um problema ético. Aceitar recursos de quem pratica formas de poder que a lei condena. Felícia discutiu essa contradição publicamente, não para negar a origem dos fundos, mas para expor o dilema. Dinheiro sujo pode comprar uma ponte para limpar algo que, de outro modo, permaneceria enterrado, disse ela numa entrevista fria. O que fazemos com essa ponte é escolha nossa. Jack, do outro lado, envelhecia num cenário de anonimato. Às vezes, sonhava com a vida que perdia, o casamento que não teria mais, as festas que não compareceria. O trabalho físico não apagava o sentimento de falência interna. Havia momentos em que tentava argumentar consigo mesmo que merecia uma segunda chance. Não para voltar ao passado, mas para reconhecer que havia pago. Mas o preço que lhe cobraram foi a própria história. Sem nome, sem crédito, sua narrativa havia sido truncada. Quando algumas gotas de chuva batem no chão do campo onde trabalhava, ele pensa na noiva colapsada, e a memória é uma lâmina. Ele aprendeu a esconder os olhos quando crianças passavam, porque nelas via o que tinha perdido, a capacidade de ser reconhecido como humano, além da dívida. O fechamento moral da história não ofereceu respostas fáceis. Gang Han Him continuou sendo o mesmo homem calculista. Suas ações ampliaram o seu poder e também aumentaram as perguntas sobre a legitimidade do que fez. Felícia, por sua vez, dedicou-se a ampliar o trust, a formar redes de apoio, a criar oportunidades para outras mulheres que tinham sido forçadas ao silêncio. Ela se tornou, paradoxalmente, uma peça no jogo do chefe e, ao mesmo tempo, uma voz que emergia com autoridade. Não pediu que esquecessem o custo.
Pediu pela primeira vez que as contas fossem fechadas com transparência. Numa sala baixa de um prédio discreto, Felícia revisou relatórios antes de assinar o último documento do dia. O ledger estava aberto no laptop, colunas de números alinhados como soldados. Olhou para a assinatura que havia dado semanas antes e sentiu uma estranheza, gratidão misturada à suspeita. Era possível fazer o bem em meio a uma economia de sombras? Ela concluíra que sim, mas com reservas. E que a verdade do caminho para a reparação devia ser dita. Não havia redenção limpa quando o mecanismo de reparação vinha de um poder que se definia fora da lei. Havia isso sim a escolha de usar influência para criar alívio real. No carro que a levou para casa naquela noite, a chuva tamborilava no teto. Do lado do passageiro, o pacote do ledger descansava. Não era troféu, era instrumento. Ela deixou o olhar vagar para fora, onde a rua brilhava sob a água. Lembrou-se do início, do colapso na beira da estrada, do véu molhado, das botas que se afastaram. E por um momento, sentiu como se a chuva tivesse finalmente cumprido seu papel. Limpar sem apagar as marcas do que aconteceu. Tornar a superfície brilhante sem falsificar a história. Gang Han Him, em seu escritório, contava riscos e ganhos. Para ele, o investimento em Felícia fazia sentido. Recuperou parte do tecido social que poderia seguir como ativo. Gerou uma narrativa que lhe dava liberdade para operar com menos suspeita pública. Ainda assim, não se permitiria ser visto como protetor. Sabia que o que tinha feito era pragmático. Moralmente respirava numa zona cinzenta. Sua resposta a qualquer tentativa de santificação era um silêncio frio. Felícia, porém, plantou algo que transcendia ambos. O Trust começou a dar frutos não só em números, mas em pessoas que recuperavam vidas. Mulheres que haviam saído do silêncio abriram pequenas empresas, advogaram em tribunais, ensinaram outras a produzirem documentos para se protegerem do apagamento. O Ledger virou também ferramenta de educação. Como registrar, como manter reputação, como construir redes. Havia um leve gosto de justiça, ainda que cercado por sombras. Na última cena, Felícia estava sozinha numa sala com vista para a cidade. A chuva caía, mas agora parecia mais um tapete sonoro do que punição. Ela olhou para o documento que assinara, para as transferências que redirecionavam recursos, para as linhas que recuperavam vidas. Em seu rosto havia cansaço, mas também uma determinação que vinha de um trabalho duro, não de fantasia. Olhou para a janela e, por um instante, permitiu-se respirar. Do outro lado do vidro, um relâmpago iluminou a cidade. Não como juízo, mas como spotlight. Ela sabia que a história que vivia não a absolvia de todas as dúvidas. Sabia que a justiça que praticara fora complexa. Mas, naquele momento, sentiu-se dona de algo essencial. A escolha de transformar dor em ferramentas de reconstrução. Ao fechar o ledger e guardar a caneta, pensou em todas as que vieram antes e em todas as que viriam depois. Não houve aplauso final. Havia uma lista de nomes reconciliados com a vida. Um registro de ativos que agora eram usados para quem mais precisava, e a certeza de que algumas dívidas, mesmo quando pagas, deixam marcas. Jack continuava em seu exílio de trabalho. Gang Han Him, no alto, continuava a calcular. E Felícia, com seu novo ofício, transformara a humilhação em estratégia. O balanço não era perfeito, a ambivalência moral permanecia. Mas algo havia mudado. Aquilo que fora quebrado fora contabilizado, e a contabilidade virou ação. À luz do relâmpago, ela sorriu, não por alegria pura, mas por reconhecimento prático de que havia feito do seu passado um instrumento para ajudar outras vozes a não se calarem. Ela havia virado o jogo. Agora cabia ao mundo decidir como julgar o preço pago por essa transformação. O que você faria se estivesse no lugar dela? Comente abaixo e conte o que mais te marcou nessa história. Se quiser ver outra narrativa sobre sobrevivência e reconstrução, assista ao próximo vídeo da playlist.